¿Listo? Hola, hermana. Hola, Armau. Ahora Uhum. lo hemos logrado. Sim. Bueno, Uma aventura. sí, toda una aventura de la tecnología. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro, pues este día, este día. Y quiero darte la bienvenida. Eh, yo voy a contar más o menos mi experiencia y el por qué decidí también invitarte y te agradezco mucho por aceptar la invitación realmente. Uhum. Todo inició porque yo fui a Brasil y conocí el sitio que tiene Arthur y Elisa y muchas personas, muchas almas que trabajan en ese lugar. Y para mí fue, realmente fortaleció mucho mi alma, mi corazón, porque es un lugar muy, muy de ejemplo, como que se habla muy poco, pero el mismo lugar habla por sí solo. Entonces, para mí eso es muy importante porque eh, yo soy colombiana, pues bueno, soy un alma, pero en este momento estoy en Colombia y aquí frente a esa utopía, creo que hay muchas personas que a pesar que estamos en el conflicto y hay mucho dolor, eh, surgen desde querer hacer algo juntos, desde querer trabajar por la tierra, trabajar por la educación, por la alimentación. Y esos son muchos frentes que Flor de Ives se fortalece. En el lugar hay todo el tiempo alimentación vegana, se trabaja la agrofloresta. Entonces yo quisiera que pues ya desde ese inicio eh, tú te presentaras o hablaras un poco de este proyecto y ahí vamos fluyendo la conversación. Listo. Bueno, vou falar em portunhol. Não peço desculpas. E Un momentico, un momentico. Arthur y yo, eh, Arthur entiende muy bien el español, yo también entiendo muy bien el portugués, pero mi portugués no es muy bueno y el español de Arthur tampoco es muy bueno. Entonces hemos creado un idioma que se llama portuñol. Entonces, en eso vamos é um a... idioma dinâmico. É um idioma dinâmico, porque vamos criando as palavras, não quando não sabemos, criamos a palavra. Eso, entonces eso haremos en esta IGTV, como poner mucha atención, tú hablar también muy pronunciado y despacio para que también se comprenda el... Y yo traducir un poquillo. Então, vamos por trechos curtos e tu traduzes. Listo. Tú haces la traducción, ¿ok? Bueno, soy conocido como Simão Arthur e estamos trabalhando um grupo acá em Brasil, em Flor de Ibis, esse é o nome que demos ao lugar, Flor de Ibis. É um sítio, uma área acá em la parte central de Brasil, numa província que se chama Mato Grosso. Então, é uma região caliente, muito sol, chuva, seco, e temos muitos vecinos que são os pueblos originários de Brasil, acá. Especialmente o Parque Indígena del Xingu, é um parque grande indígena, e os hermanos Chavante, com os quais temos desarrollado muitos trabalhos, muitos trabalhos. E
vemos como é importante, não, el esforço, o empenho grupal, não? E vemos que estamos vivendo um momento muito delicado do planeta, muito delicado, e que necessita muita conexão interna de uno mesmo, muita conexão, porque é um momento que é muito fácil nós outros nos distrairmos, não? Há tantas coisas para serem hechas, há muita tecnologia que nos chama, nos ocupa nosso tempo também. E para estar com a terra, trabalhar a terra, construir uma maneira de viver que é distinta, não, da maneira como vivimos hasta agora. Então, isso necessita calma, dedicação e necessita muita vontade para perseverar, para persistir. Então, compreendemos que não é bueno, pero não é suficiente aprender uma técnica para trabalhar a terra ou aprender alguma técnica para construir bioconstrução, construir com terra, pedra, coisas mais naturais, ou aprender uma técnica de alimentação, uma nova alimentação. Todas essas coisas são importantes, pero são ferramentas, não? São ferramentas para se construir quando se hace uma mudança, um cambio de consciência. Então, nossa consciência cambia. Necessito outra alimentação, necessito outra prática, necessito outra maneira de estar em la vida. Este é o ponto, não? Quando a consciência despierta ou a consciência faz um cambio importante, vamos descobrir que é necessário descobrir outra maneira para estar em la vida. Isto é central. E aí, isso é com tudo, em todas nossas relações, isto está. Porque nós outros, nossa vida é uma rede de relações. Então, em todas nossas relações mentais, emocionais, sentimentais, energéticas, físicas, ações, um cambio de relações, encontrar, descobrir uma outra maneira de estar em la vida. E, para ser isso, não é necessário começar com alguma técnica. Isso vem antes. Então, aonde eu estou? Donde sea, aonde eu estou, allí eu puedo empezar um cambio. Eu posso começar a estar de uma maneira distinta. Por exemplo, eu quero fazer um cambio de alimentação, pero estou buscando, me informando para aprender como fazer isso, aquilo, pero a hora e no momento que tu vas a tomar o alimento, hace o cambio. Cambia tu gratitude, gratitude por el alimento, por las pessoas que fizeram o alimento chegar hasta usted. Comungue do alimento, não? Aquele alimento vai a ser parte do corpo. Então, é sempre um cambio em la consciência. Quando a consciência hace o cambio, então
nosso centro cardíaco, nosso chakra cardíaco, se torna mais magnético, mais atrativo, mais magnético. Então, nosso chakra cardíaco, nosso coração energético, energia, etérico, coração etérico, chakra cardíaco, mais magnético, mais força magnética. Então, o coração atrai a persona ou a situação aonde nós outros vamos ser de ajuda. E atrai a persona ou a situação que vai nos ajudar. Então, somos ajudados, recebemos ajuda de quem está arriba e ajudamos quem está abaixo, como uma subida da montanha. E assim é com tudo. Assim é com tudo. Então, podemos sempre trabalhar esse câmbio da consciência aonde estamos. Bueno, entonces vamos a hablar como un poquito de las herramientas. El cambio, como tú dices, se da en la conciencia para que se pueda manifestar en nuestro entorno. Entonces, a veces hay como que la persona quiere cambiar, pero el entorno también es tan fuerte que, o sea, que no logra ver ese cambio o cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo podría ese otro cuando el entorno no le da esas herramientas? Muy importante, muy importante. Mira, se tu haces o cambio dentro e tu cambias tu atitude, tu cambias os pelos, tu cambias Sadat, Vitória, Tila. Então, tu haces o cambio. Atitude. Cambia a reação emocional, cambia o modo de pensar. Hace o cambio. Então, é um processo, não? Pero tu haces um cambio, camina, aprende, outro passo, outro cambio. Vai como uma fruta que amadurece. A fruta não amadurece de um instante a outro, não? É um processo de maturação. Então, a fruta, um processo de amadurecimento. Nós outros, um processo de amadurecimento. Nesse processo, o entorno faz parte. É nossa oportunidade de serviço e de aprendizagem. Os dois. Então, eu hago um cambio e quero cambiar, vejo que é necessário cambiar muitas coisas, pero ligo e minha vida está toda ao contrário, toda resistindo. Personas, situações, compromissos, muitas coisas. Pero não tem problema. Não há problema. É necessário respirar hondo, manter o câmbio de atitude e amorosamente, com amor, amorosamente, tenés em las relações uma oportunidade de serviço e de aprendizagem. Se tu vais a uma escola de niños, niñitos,
Tu não vais exigir que eles tenham um grande física quântica. Não estás hablando de niñitos. Entonces, tú hablas en el lenguaje de las personas como un servicio, pero tú puedes manter tu atitude de gratitude, de conexión, de dizer isso sim, isso não, de elegir lo que es bueno para ahora e lo que não é mais bueno para ahora. Já cumpriu o ciclo, terminou, teibou. Teibo. Teibo en Chavanti, que es la comunidad con la que trabaja Flor de Ives, significa terminó, ¿verdad? ¿Acabó? Ah, ah. Terminou, ou seja, isso sim, isso não, estás a serviço, estás aprendendo. Então, é o processo. Isso tem um ciclo. Se tu cambias, estás a serviço e persiste, aprende, estás a serviço, el entorno não cambia, o universo te sacas de allá, te pones em outro lugar. A vida hace isso. O coração hace isso. Eh, para ahorita más tardecito retomamos las preguntas que alguien quiere, pues si quieren hacer alguna pregunta a Arthur, ahí pueden escribir ahí donde se agrega un comentario, ahí. Y ahora yo quisiera preguntar, o sea, como que nos dieras herramientas de lo que hay tres temas que vamos a tocar, que es la agrofloresta sintrópica, la regeneración y el servicio. Entonces, podremos ir como desde, pues tú decides, como desde lo externo a lo interno o de lo interno a lo externo. Como las herramientas que yo aprendí mucho en Flor de Ives, en la naturaleza, en el cómo uno logra ser parte del círculo y no ponerse en la jerarquía dominando a todos los reinos. Entonces, yo creo que eso se aprende en la conciencia con que uno va y trabaja la tierra. Entonces, quisiera que nos contaras alguna anécdota. Arthur ahorita nos contó sobre la comunidad que trabaja, que hay ¿cómo se llama? Una aliación, una unión entre la comunidad Shavanti y Flor de Ives. Entonces, sería bueno porque para mí es un lugar lleno de anécdotas que a uno lo hacen engrandecer el corazón. Y creo que un lugar que hace eso, como que te forma y te manda a cualquier sitio que uno está fortalecido en el corazón. Entonces sería bueno que nos contaras desde esas anécdotas y ahí vamos a esas herramientas desde lo interno a lo externo o desde lo externo a lo interno. Sim, sim. Uma coisa que me acordo agora é houve uma oportunidade. Estávamos acá trabalhando com abacaxi, limpando. Esqueci como se chama abacaxi em castelhano. Abacaxi es piña. Pinha, pinha. Ajá. Estávamos limpando as mudas de pinha para plantar, para plantio. E éramos um grupo, estávamos no refeitório, no comedor, e teríamos alguns chavantes acá. E um pássaro cantou, Ajá, pájaro. piou,
e teníamos um ninho chavante também com o padre, e o ninho falou para o padre: mira, padre, aquele pássaro piou, cantou. Sim, o padre Chavantes, sim, 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 sim. Eu escutei, pero los Guarazú, los não indígenas, não miram muito para essas coisas. Pero ele veio até nós outros, até o grupo, e falou para o grupo: oh, atenção, mira, el pájaro piou assim, então é necessário ter atenção, cuidado com o machete, cuidado para não se ferir, não se machucar, lastimar, e cuidado com cobras, com serpentes. Pero estávamos dentro do comedor, não aqui na casa, e se passaram poucos minutos, de prontito, uma cobra saiu de dentro da cesta com as pinhas e caminhou sobre a mesa. E eles aprenderam a escuchar os pássaros. Mira, então é possível uma relação distinta com a natureza e com a consciência da natureza. É possível. Eso es como volver a ese, como cambiar el yo por el nosotros, ¿no? Como también interiorizar esa vida indígena que nos atraviesa a todos como humanidad, esa vida campesina que nos atraviesa a todos como humanidad y regresar a ella, ¿no? Regresar a cuidar este planeta en el que estamos habitando. Claro, porque é sempre uma questão de relação. Eu posso cuidar da terra com uma atitude, eu posso cuidar da terra com outra atitude. Eu posso querer sacar da terra para mim a força. Eu posso colaborar, donar para a terra. E a terra dona para nós outros, em abundância. E, como aquele caso com do pájaro com os savantes, não? A serpente, é possível compreender, aprender é o linguagem da natureza. Então, porque a natureza é uma inteligência, não sei como se habla, Sí, inteligência, sim. creo que igual ya tienes un buen español. Então, há uma inteligência grande, universal, da natureza toda. E nós outros somos parte de ela. As plantas, a terra, o aire, o fogo, os pájaros, os animais, todos nós outros somos parte de ela. Somos parte. Então, podemos nos comunicar, são relações. E podemos descobrir como fazer nossa parte nessa rede de relações. Temos um papel, temos uma função, podemos descobrir. Então, agricultura sintrópica, permacultura, bioconstrução, tudo o que cuida de los animais, de las pessoas, de la natureza, de la vida, o bem viver de los povos originários, tudo que cuida de la vida
que hace a vida prosperar, não monetariamente. A vida, a consciência é vida, a vida prosperar. A vida prosperar em la tierra, prosperar em las plantas, prosperar com os animais e em los animales, prosperar em nós outros, sermos vivos em la vida. Essa é a questão. Então, a agricultura sintrópica, ferramenta muito bela, trabalha com a vida. A agricultura sintrópica trabalha com a vida em la agricultura. Ou em la relação com a terra, com os alimentos. A agricultura sintrópica trabalha com a vida. Então, sempre que estamos em um sítio, em uma relação, alimentação, permacultura, agricultura sintrópica, sempre é uma questão de nossa atitude de cuidar da vida. Cuidar da vida. Que a vida cresça no suelo, as plantas fortes. Não é necessário veneno, todas essas coisas que a mente humana criou. Porque a vida hace as florestas, hace as nascentes de água limpia, hace os rios. Quem hace tudo isso? Não é o homem, a mulher, a humanidade. É a vida. Então, necessitamos estar vivos em la vida e cuidar da vida em todos os seres. E a agricultura sintrópica faz isso. ¿Cómo crees que el humano, pues uno va como al colegio a estudiar y ahí como que te recuerdan cosas que tú ya sabías, ¿no? Entonces tú vas fortaleciendo, si son las artes, si son las matemáticas o tu amor por la ciencia. ¿Cómo crees que el humano podría volver a recordar eso que seguramente él ya sabe, pero pues ha olvidado por el ajetreo y el ritmo pues que está teniendo el planeta ahora? ¿Cómo lo podría recordar? Eu penso que é muito importante que a pessoa sepas que toda a fuente de instrução de conhecimento, vem de adentro, é nosso ser interno, nossa consciência interna, é nossa fuente de instrução. Então, eu, antes de ir a los livros, a las escolas, os cursos, a la internet, a lo Google, antes, eu hago a pergunta acá, eu hago a pergunta adentro. Pero, como é isso? Não pergunto afuera, pergunto acá. Depois que hago a pergunta acá, é um instante, hein? Não te vas a perder tempo, é um instante. Haces a pergunta acá, então vou pesquisar um curso, vou pesquisar uma escola, vou pesquisar um artigo científico, vou buscar um livro, pero antes busco a fonte. O maestro está acá, o maestro interno, nosso ser. Porque se busco primeiro o maestro interno, minha consciência interna, minha consciência vai trazer a escola, trazer o livro, trazer a persona, o vídeo, lo que seja, que vai me trazer a resposta que necessito agora. Então, se busco primeiro a fonte acá, mi maestro interno, então busca o maestro e hago
lo que sinto, que percebo em la intuição. Então, vamos começar um aprendizagem de trabalhar com a intuição. A intuição vai nos guiar e nossa aspiração, nosso desejo de bem, vai nos colocar os livros, as técnicas, os maestros externos, os professores, para nos ensinar, para nos entranhar em todas as coisas físicas, práticas que necessitamos. Assim como tu estivestes acá, treinamos na agricultura sintrópica, tu tiveste uma experiência em agricultura sintrópica. Eu tive outras pessoas com mais experiência que compartilharam, me ensinaram como ser. Então, é sempre assim. Uma mano ajuda a outra. Pero antes é acá. Quero saber, mi maestro, como hago? Antes de entrar em el Google. Había un meme, bueno, no voy a traerlo aquí. Bueno, sí, así es. Hay algo muy bonito de la agricultura sintrópica, que es como que trabaja, o sea, todo. Lo digo en el sentido cuando yo estuve en Flor de Ives sembrando, para mí era muy impresionante que digamos, se sembraran, o sea, que todos crearan una red, como para el más viejito iba a ayudar al más joven y el niño iba a fortalecer al viejito. Entonces, háblanos como un poco de cómo ese ciclo de servicio que se hace ahí en la naturaleza. Sim, na agricultura sintrópica, não, que é uma ferramenta muito atual, muito atual, se descobre, se aprende na agricultura sintrópica que as plantas colaboram, não competem, não há competição, há colaboração entre as plantas. E nós outros, como agricultores sintrópicos ou como agroflorestores, vamos a ser agroflorestas, não? Agricultura e floresta junto, agrofloresta. Então, nós outros humanos, como agricultores, nós outros temos que donar mais do que sacar. Essa é a clave. Então, tu vas a plantar maíz, pero hay que plantar maíz e plantar muitas outras coisas, porque tu vas a sacar o maíz, feijão, esqueci como se abre feijão, feijão, Frijol, isso, abóbora, abóbora es zapallo. zapalho, vamos a sacar, pero plantamos outras coisas que são para donar matéria orgânica, raiz, donar vida ao suelo, à la tierra. Então, temos que donar mais, como agricultores, temos que donar mais do que sacamos. Então, vamos construir terra fértil, construir vida. Isso é muito importante. Mira, ayer estávamos trabalhando com os savantes acá, que estão fazendo uma formação acá, e fomos sacar mudas de bananos. E um sítio onde tu plantaste também, fomos a sacar a muda e descobrimos que a terra estava muito boa, uma área de 2 anos de trabalho. Era um pasto degradado, um pasto de ganado, antes, muito degradado. E começamos a ser agricultura sintrópica 2 anos, já. Fomos a sacar o banano, o machete ingressou todo na terra.
a terra estava solta, viva, e afuera da área, o machete não ingressa nem uma puntita. Muito dura a terra, pero em la área, com os bananos e tudo o que temos, outras arroz e mandioca, tudo isso, muito macia. O machete ingressou todo. A terra está viva. Em 2 anos. Um pasto deganado, degradado, muito feio. Nesta área, a terra está viva, está ganhando vida. Então, é esse o trabalho em todas as áreas de nossa vida, Temos que regenerar. Regenerar. Não basta ser sustentável. Não é suficiente ser sustentável. É necessário regenerar, reconstruir todas as áreas da vida, assim como a agrofloresta sintrópica, a agricultura sintrópica, hace com a terra, com as plantas, com o ambiente, com as nascentes, os arrojos. Então, regenerar, crescer a vida. Como hace? Donando mais do que sacando. Então, se queremos regenerar uma parte, um setor de nossa vida, temos que donar mais do que sacar. É o que ensina a agricultura sintrópica. Ahí es muy profundo. Y es así, la agricultura sintrópica es como la vida. Todos somos plantitas. Y hay que saber comprender cada plantita porque yo recuerdo mucho que tú me decías, tienes que saber qué necesita cada planta. Y hay unas que necesitan más agua, otra más sol. Y eso somos nosotros los humanos también. Y eso es muy bonito como que llevarse lo que aprendiste al trabajar la tierra a la vida diaria, ¿no? Porque no estamos aparte de todos y no somos uno en cualquier entorno. Entonces eso me parece muy, muy bello. Hay una pregunta que yo te hice cuando estuve en Flor de Ives, en Brasil, y fue que tú decías, hay que sembrar agua. Y yo te pregunté, ¿cómo sembramos agua? Y tú dijiste, es una conversación muy larga. Entonces, así resumida, o sea, resumido un poco, ¿cómo podríamos sembrar agua? Entonces, el agua circula, el agua tiene conciencia, el agua tem consciência del agua. Flui como a sangre del planeta, não? Del cuerpo, del organismo planeta. Então, el agua circula. El agua não se estanca. Não se pode estancar el agua. El agua circula, é movimento. El agua é vida. Nuestro corpo é em torno de 70% de água. Então, nosso corpo é água, os alimentos têm muita água, toda água é vida, água é vida. E água é informação, porque a água é energia e movimento. Então, a água circula. E a água necessita ingressar dentro da terra. É uma relação entre a água e a terra. A água necessita ingressar dentro da terra e o melhor lugar para guardarmos água é em la terra. Nós outros homens construímos muitos reservatórios, cisternas, reservatórios para colocar água, pero o melhor lugar para guardar
el agua es en la tierra. Entonces, si tenemos una tierra viva, si tenemos el árbol, las raíces, muitas raízes dentro da terra, a água encontra o espaço para ingressar dentro da terra e estar em seu sítio para sair lá abaixo, muito abaixo, em la nascente. Então, para que a lluvia não é suficiente, a lluvia. Podemos ouvir na internet, no noticiário, muita lluvia, tantos milímetros de lluvia. Como se diz? Chuva? Lluvia? Lluvia, sí, lluvia. Lluvia. Então, muitos milímetros, muita lluvia, não é suficiente. Temos que ver, temos que mirar quanto de lluvia ingressou dentro da terra. É a lluvia que ingressa dentro da terra que as plantas, as raízes vão beber a água. Não a que passou por arriba, mas a que ingressou na terra. E essa água, essa lluvia, é que vai nutrir o reservatório, nutrir o lençol, a parte da água que vive dentro da terra. Então, plantar água, plantamos água plantando árboles. É necessário um bosque. É necessário ter árvores que abrem espaço para a água ir profundo em la terra. Esse é o melhor lugar para termos o reservatório de água. Temos as nascentes fluindo, os arroyos. Ajá. Eso iba a preguntar, cuando hay un arroyito que está creciendo y tiene agua fluida, ¿cómo lo ayudamos a que se refortalezca? Isso. Temos que mirar ela em torno. Onde empieza o arroyo? Onde ele empieza? A primeira salida da água, ou as primeiras salidas, muitas vezes são mais que uma, não? 2, 3, muitas salidas de água. Ou ritos de água. Salidas. Então, vamos mirar como é o desenho, a topografia, é o desenho do paisagem. Como é o paisagem? É o dibujo da paisagem. Como é o dibujo? Então, vamos mirar e vamos ver que mais arriba, há espaço por onde a água ingressa na terra para viajar dentro da terra e sair lá nascente. Então, temos que deixar muitas árvores arriba. Se chama área de recarga, de recarregar. Como hacemos a recarga do celular, da bateria, não enchufamos o celular, necessita recarregar, recarga. Então, aquela área do paisagem necessita árboles para ser a recarga da nascente. Então, temos que estudar o paisagem. Esa es la respuesta. Sim, é sempre uma questão de relação. Então, agora é uma relação com o paisagem. Temos que mirar, escutar o paisagem, observar na terra os caminhos da água. Sempre escutar, mirar, silenciar, aprender. Aprender com a natureza. A vida nos ensina, sempre. Hay una anécdota muy bonita que fue que yo te dije, en Colombia también se trabaja la tierra, se trabaja, o sea, orgánicamente con la luna, se trabaja la permacultura, la agrofloresta sintrópica y la agricultura sintrópica es más bien poco. Brasil tiene mucho más
fuerza en eso, mucho. Pero una anécdota que me pareció muy bonita y es que, por ejemplo, aquí se hacen muchos monocultivos y se Acá ataca también. mucho, ajá, se ataca mucho la tierra con veneno. Cuando alguien desea hacer orgánico, siempre se queja mucho de las plagas. Entonces, yo me acuerdo de esa anécdota que yo te dije a ti, ¿y qué vamos a hacer con las plagas? Y tú me diste una respuesta, realmente es que es ciencia la agricultura sintrópica. Entonces, ahí yo quiero que hablemos de ese pedazo, o sea, ¿qué Claro, están demostrando las plagas? claro, claro. Se nós outros hacemos agricultura sintrópica, hacemos uma combinação, um consórcio de plantas que necessitam quantidades de luz distinta, não? Uma planta que necessita muita luz vai para arriba, se mueva para arriba, lá que necessita luz média, queda a médio espaço, e que necessita pouca luz está por abaixo. Então, aprendemos com a natureza, hacemos um consórcio para produção de alimentos. Produzimos alimento assim como a natureza produz a floresta. É o mecanismo da floresta, é o mesmo. Como as plantas se combinam para ajudar, para cooperar dentro da lei do amor incondicional, que move a natureza, as plantas cooperam. Cada planta tem uma função distinta, por isso ocupa um espaço distinto. Nós hacemos o mesmo em la agricultura. E se combinamos tudo isso, não há plagas, porque também hacemos podas, hacemos cortes, limpeza em las plantas. Isso é muito importante em la agricultura sintrópica, porque se não hacemos a poda, as plantas começam a ficar verritas, e então a hormiga ou as plagas vão vir para sacar aquela planta do sistema. Então, as plagas não são plagas, as plagas são o sistema imunológico do planeta, da natureza, trabalhando para selecionar, para deixar as plantas com saúde e sacar as plantas que estão débiles. E é assim, porque os bichitos, os bichitos que vão comer a planta, a plaga, só vão atacar a planta que está débil, que não está sintetizando proteína, que tem muitos aminoácidos em circulação. Então, isso é alimento para eles. Eles sabem que a planta está fraca. Eles sabem disso. Então, é por aí. Não há plaga. Em agricultura sintrópica, se alguma planta, acá ou allá, foi cortada por las hormigas, nós vamos mirar, as formigas estão nos indicando. Aquela planta ou necessita poda, necessita cortar para ficar mais jovem, novos brotos, novas horritas. Vamos cortar, ou tem pouca luz, ou tem muita luz, ou tem pouca água, ou tem muita água. É uma señal. Uhum. Pero Ahora tú, não vemos pragas, não vemos plaga em agricultura sintrópica. Não há. ahorita Arthur dijo ficar viejitas. Ficar significa quedar viejitas. Sim, sim, sim. Y pesquisar, que dijo hace un rato, es investigar. Entonces, Sim. era investigar más acá adentro y luego en los libros. Entonces, ahora podríamos, si alguien tiene alguna pregunta, podría ir escribiendo
para, para que Arthur la responda. Ahora toquemos cómo podríamos ayudar a esa regeneración del planeta, porque el planeta sufre, o sea, mucho desde muchos frentes, porque seguramente porque somos muy ignorantes también, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir fortaleciendo esa regeneración como humanos? Vea, la regeneración es hecha por la vida. La vida regenera. E a vida tem seus agentes, seus instrumentos, hongos, bactérias, outros seres não humanos, hacen a regeneração permanentemente. Nós outros necessitamos ingressar em uma rede de pensamento, de coração, de colaboração em tudo na vida. Eu tenho que pensar em colaboração, tenho que sentir colaboração e tenho que, minha ação necessita ser colaborativa, colaboração na ação. Porque vou descobrir seres que trabalham com a regeneração, hongos, bactérias, agentes da vida, da regeneração da vida. Em la tierra, em el agua, em el aire, temos que parar de desequilibrar, desarmonizar, de sujar, não sei como se abre em castelhano, eu tenho que parar de gerar desarmonia. Generar desarmonía. Parar, sim, cortar. Não mais desarmonia. E tenho que gerar, construir harmonia. Vida, harmonia. Hay una pregunta. Voy a decírtela y dice, ¿cómo es posible que de un cultivo de 7 hectáreas, todas sanas, con exámenes celulares y nutricionales? No entiendo la pregunta. ¿Cómo es posible que de? Ah, ya. Entonces él está preguntando, ¿cómo es posible que de un cultivo de 7 hectáreas, todas sanas, con exámenes celulares y nutricionales? Eso es muy fuerte en Brasil también, ¿no? Que o sea, la agricultura sintrópica la hacen con hectáreas, que aquí en Colombia pues dicen que eso es casi imposible. Entonces... Há duas maneiras. Uma maneira é um sítio grande, muitas hectáreas, 1000 hectáreas, grande. 1000 hectáreas, se teres 1000 pessoas, cada pessoa pode cuidar de uma hectare. Então, muitas pessoas fazem áreas pequenas, pero é uma grande área, porque são muitas pessoas. Outra maneira que é possível se hace aqui em Brasil é aplicar os princípios da agricultura sintrópica, regenerativa, os princípios usando equipos, maquinário, para aplicar os princípios. Há, sim, instâncias que estão fazendo isso acá. Puedes pesquisar agricultura sintrópica em larga escala. Há pessoas adaptando maquinário, máquinas, implementos agrícolas para aplicar os princípios da agricultura sintrópica. E há um canal de YouTube, se chama CEPEAS. E puedes, por el CEPEAS, buscar CEPEAS
C-E-P-E-A-S, CEPEAS. Centro Voy a escribirlo de aquí. C-P-A-S. C-P-A. CE, CEPEAS, CEPEAS. Então, é ¿Así? um canal. Não veio acá. Ah, ¿no ves? Ah, bueno. Yo igual, ahorita ahí Elisa lo escribió. C-P-A-S. Ah, pronto. CEPEAS. Então, é um canal do YouTube com muita instrução sobre agricultura sintrópica. Muita instrução. Muitos vídeos. Muito bueno o trabalho. Então, e allí há também alguma charla sobre agricultura sintrópica de larga escala. Listo. Há Entonces, experiências com aquilo que se faz em monocultivo, há experiências para plantios em larga escala, com granos, tudo isso. ahí Elisa preguntó, ¿podrías explicar lo que es sintrópico? Sim, sintrópico, sim. É um nome, uma palavra que foi criada por Ernest Goethe, que é a pessoa que sintetizou, que organizou esse conhecimento, e ele deu esse nome, agricultura sintrópica, porque é uma agricultura que parte de lo simples para lo complejo. Então, os processos de vida, e no princípio, em um sítio degradado, uma terra que está muerta, os processos de vida são muito simples. E à medida que a vida em la terra começa a prosperar, os processos, as relações vão começando a quedar mais complexas. Então, é sintrópico. Caminas de um sítio com pouca vida em la natureza, em la terra, espécies de vegetais, tudo, para uma vida muito complexa, muitos vegetais, muitas raízes no suelo, muitas bactérias, hongos, todas as trocas de alimentos abaixo no suelo, pequenos animais, animais grandes, plantas ninitas, plantas grandes, se torna complexo, mais vida, mais relações de vida. Então, sintrópico. Sí, Sintropia. E sintropia é o contrário de entropia. para mí era como crear una selva, la verdad. Muita Sí, vida, muitas sí, relações de vida. sí, 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 sí. Aceptarlos a todos súper distintos viviendo en un lugarcito y todos ayudándose ahí a vivir, a crear mucha vida. Creo que ahora sí se nos acabó como el tiempo. Algo que tú quieras como decir para terminar. Sim. Lunes, martes, a hora, martes às las 7:30 da tarde, não? Da noite, Hora, 19:30, hora Brasil horário o de hora Brasil. Colombia. Brasil. Entonces Vai acá ser 5:30 da tarde, em Colômbia. Ujú. Terça-feira. Vamos ter por YouTube uma charla de perguntas e respostas. Ujú. Então, as pessoas que queiram estar, participar, enviar perguntas ou estar solo indo, estão invitadas. Listo. Ahí estaré.
Y ahí publicaré para que estén también las personas que vean este video. Gratidão. Entonces, Arthur, muchas gracias, mucha gratitud desde Joia. Colombia. Es muy lindo crear un lazo desde Brasil, Colombia y toda Latinoamérica, porque al viajar por estos lugares, uno se da cuenta que todos pues sufrimos de la misma forma en Latinoamérica y todos también están intentando fortalecer ese cambio en sus almas, en sus hábitos. Entonces realmente sí es como muchos dicen que somos uno. Uhum. Entonces, gratitud infinita por estar aquí y nos vemos prontito. Sim. Muitas graças a todos. Gratidão. E Bueno. seguimos conectados. Sí, seguimos Conectados. conectados para que también haya otros espacios. A mí me interesa mucho eso de los monocultivos, que voy, algunos datos que tú me puedas dar para yo dejar a las personas también que también empiecen a investigar, porque es posible crear, ya no estar creando más veneno a la tierra, sino ya entrar a un ciclo más de armonía. Sim, sim. Entonces eso, Busquem CPS no YouTube. listo. Gracias por todo. Graças.